Uma gota de água é mais do que um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Cada vez que abrimos a torneira, flui alumínio, benzeno, cádmio, cálcio, cloreto, chumbo, cobre, crómio, ferro, magnésio, manganês, nitritos e nitratos, mercúrio, pesticidas, selênio, sódio, sulfatos, trilo, metano, radão, urânio e mais. Mas fiquemos por aqui. Vou fazer uma recolha de água. A água tem a capacidade de dissolver estas e outras substâncias, mas para ser ingerida não pode ultrapassar os limites regulados por lei. Este é para o cheiro e sabor. Se nós consumirmos ao longo da nossa vida a água que atualmente obedece a uma regra de uma legislação, não ficaríamos doentes por isso. Estará a ciência tão segura disso? Não ficaremos doentes por ingerirmos substâncias perigosas dentro dos valores legais? E quando essas substâncias estão acima dos parâmetros permitidos por lei? Cristina Antão é farmacêutica e há 30 anos que lida com análise da água. É um mundo sensível esta matéria da água de consumo? Muito. Ao longo desta reportagem, vamos percorrer o ciclo da água e descobrir como todas estas substâncias que transporta nos chegam ao copo e ao prato diariamente. E como aquilo que consideramos natural pode esconder moléculas comprovadamente perigosas. Existem com alguma frequência incumprimentos. Alguns são mais críticos que outros. Há incumprimentos que não se traduzem em riscos para a saúde imediatos, mas que podem, a longo prazo, trazer consequências. Diogo Gomes é técnico de saúde ambiental e é aos técnicos de saúde ambiental que compete vigiar a qualidade da água. Por que é que tem que intervir aqui um técnico de saúde ambiental quando os resultados, à partida, têm que ser verdadeiros? O técnico de saúde ambiental faz colheitas de água para fazer a chamada vigilância sanitária. As entidades que captam e distribuem a água fazem o controlo, nós fazemos a vigilância. Obviamente que nós devemos confiar naquilo que nos é apresentado, mas nem sempre aquilo que nos é apresentado tem todo o rigor. Temos a imensa sorte de ter 99% de água segura em Portugal continental. O que é água segura? Água segura é água potável. Vera Eiró, presidente da entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, garante que a água que bebemos merece confiança, mas também sabe que é uma área onde se está em permanente alerta. Nós temos, obviamente, que ter a noção de que a poluição e a atividade económica que é desenvolvida, se for desregrada e se não tiver, no fundo, de acordo com as regras necessárias para fazer descargas, por exemplo, isso tem e pode afetar a qualidade da água na origem e, portanto, isso significa que depois temos que a tratar melhor. Tratar melhor poderá tornar-se um risco? Estaremos a ingerir água com substâncias acima dos valores legais, algumas altamente perigosas. O Linha da Frente identificou concelhos do país onde há compostos que ultrapassam os limites permitidos. Trialumetanos. O que são? São compostos que resultam do tratamento das águas. O cloro usado para a desinfecção provoca uma reação química com a matéria orgânica presente na água e forma esta molécula. Qual é o valor paramétrico dos trialumetanos totais que nós estamos a aplicar? A aplicar são os 100 microgramas por litro. 100 microgramas por litro se as análises forem feitas à saída das nossas torneiras e 80 se forem no reservatório antes de chegar às casas. É assim que a lei obriga.
Vejamos então alguns resultados que encontramos. 18 análises de trialumetanos a exceder o limite em concelhos diferentes. Um levantamento que fizemos de 2021 e que representa apenas 10% da área do país. 140 microgramas por litro, 120, 110,8. 5 análises com 110, 109,3, 103, 100, 99, 97, 96, 91. Se houver níveis elevados e se houver um consumo prolongado desta água, o contacto com esta água, com estas substâncias, pode levar ao aumento do risco de cancro. E estou a falar, por exemplo, do cancro da bexiga, o cancro do reto, por exemplo, é um tipo de... ou do pâncreas, que tanto se fala e que os números também estão a crescer, pode, de alguma forma, estar relacionado também com estes agentes. Esta dita toxicidade de efeito prolongado, para mim aqui é onde nós temos efetivamente que incidir. Os nossos grandes cientistas e estudiosos têm que estudar isso. Estudos internacionais sustentam estas afirmações e preocupações. Um dos últimos neste âmbito foi realizado pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona. Em 2020, alertou para a evidente relação entre o cancro da bexiga e o excesso de trialumetanos na água. Comparou as águas dos países da União Europeia. Portugal tinha, na altura, concelhos que não cumpriam a lei e o Linha da Frente revela-lhe que continua a ter. A água que bebemos pode ser proveniente de um rio ou de uma albufeira ou de lençóis de água no subsolo. Depois de tratada, chega às nossas casas e pode agregar pelo caminho substâncias que acabamos por ingerir. Cada vez que tempera a salada com sal, adiciona cloreto de sódio, mas sem se aperceber, durante a lavagem, a alface pode já estar a ser condimentada. Na herdade de Montalvo, em Alcácer do Sal, Luís de Sousa há muito que vem notando um sabor diferente na água da torneira. Na nossa herdade está um furo que é explorado pelas águas do Alentejo e pela Câmara. Embora seja a nossa herdade, a água é pública. No consumo dessa água que nos é fornecida, chamada água da rede, sentimos essas diferenças de sabor. Na verdade, há zonas de Alcácer do Sal onde a água tem sódio e cloretos acima dos parâmetros legais, mas também em Odmira e Santiago do Cacém. Desde 2019 a 2021, encontramos nestes 3 concelhos valores de cloretos que ultrapassam muito o limite máximo, 250 mg por litro. São 25 irregularidades que vão dos 430 mg aos 690. Tem vindo a aumentar os problemas de salinização de solos devido a situações, digamos assim, de má gestão de rega. A má gestão de rega pode ter a ver com o facto de também faltar água de qualidade e terem que ir buscar água, lençóis freáticos que a pouco e pouco também estão a ficar contaminados com sais, não é? O consumo de sal, obviamente, que se sabe que prejudica a hipertensão, mas também o sal também está na água. Portanto, os cloretos e o sódio, por exemplo, são parâmetros que são muitas vezes ultrapassados, mas não merecem uma intervenção imediata porque não têm um risco imediato para a saúde, é um risco de longo prazo, não é? Mas uma vida inteira a consumir água com muitos cloretos e muito sódio não é vantajoso. Na herdade vivem 600 pessoas, entre pinheiros e sobre um solo arenoso próprio da região. Por um lado, estão perto do mar e por outro estão em cima de explorações que foram redesenhando a paisagem. Vista de cima, não deixa dúvidas. Começou a ser preocupante foi percebermos que estas explorações agrícolas têm dezenas de furos.
está preocupado com a extração de água e com a quantidade de fertilizantes e pesticidas que estão a ser utilizados nas explorações. Luís de Sousa já tentou realizar análises para identificar os perigos, mas não conseguiu. O Diogo consegue pedir análise a pesticidas nas amostras que manda recolher? Nós, na saúde pública, o Laboratório de Saúde Pública não faz pesticidas. Os solos arenosos são muito mais permeáveis. Portanto, qualquer coisa que seja feita em excesso, muito mais rapidamente se infiltra e poderá ir contaminar águas subterrâneas, etc. Como é que estão os nossos solos? Um dos problemas é precisamente o não sabermos bem como é que estão. Se nós nunca vivemos num tempo e num espaço, num sítio de tanto controle, regulamentação, preocupação com estes aspectos, também nunca vivemos num tempo em que houvesse tantos químicos, tantos pesticidas, tantos herbicidas. Nós temos vindo a assistir a uma franca expansão agrícola a nível nacional. Há zonas que outrora eram reservas naturais e agora praticamente são produções intensivas e, portanto, espera-se, obviamente, que os pesticidas possam vir a contaminar as águas de consumo. Por lei, devem ser analisados na água para consumo humano alguns pesticidas. Temos ali uma panóplia de 10, 15 pesticidas que, de acordo com a zona do país onde é feita a captação, de acordo com o tipo de agricultura que é feito, nós temos que saber qual é o pesticida utilizado naquela agricultura e, a partir daí, é o que faz sentido que vamos tentar perceber se na água de consumo humano tem ou não tem este pesticida. O Linha da Frente identificou locais onde há pesticidas acima do valor permitido. Mecropop é um dos pesticidas que mais circulam na água de consumo, fora dos parâmetros legais. O limite são 0,1 microgramas por litro e encontramos concelhos com 0,5, 0,18, 0,14, 0,13. Os dados são de 2021. Ao mesmo tempo que aparecem pesticidas na água de consumo, também aumenta o nível de alumínio. Os valores são relativos a zonas rurais e urbanas. O limite máximo de alumínio são 200 microgramas por litro. Encontramos 900, 500, 330, 260, 240, 230, 222. Nem sempre o corpo consegue excretar este metal. Depende da saúde de cada um. Não lhe vou dizer que todas cumprem. Nós temos contraordenações nesta matéria e, portanto, quando há aqui uma situação de incumprimento, dá origem a uma contraordenação, mas, sobretudo, dá origem a um acompanhamento e a uma monitorização mais constante dos técnicos da ERSAR. E se forem surgindo novas moléculas, resultante de novos fitofármacos e da combinação química entre eles, haverá técnicas para identificar novos contaminantes? Se nós estivermos só a pôr a tónica nas análises, nós podemos ter lá os pesticidas e não os conseguirmos encontrar. Do Alto Minho até ao Algarve, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, DGAV, já identificou os pesticidas que devem ser analisados na água para consumo nos concelhos do país entre 2022 e 2024. São 21 substâncias que diferem de município para município. Os pesticidas circulam na água e podem ficar retidos no interior e à superfície de frutos, hortícolas e cereais. Vejamos, estes números da DGAV são de 2019. Correspondem aos vestígios de pesticidas encontrados em produtos de origem vegetal, nacionais e importados de países da União Europeia e de terceiros.
Em 957 amostras, 567 tinham pesticidas e 74 estavam acima do limite máximo de resíduos. Foi identificado pêssego com 10 pesticidas, nectarinas e peras com 9, tomate e limão com 8, salsa com 7 e passas importadas de países terceiros com 23 pesticidas. Foram detectados tomate, uva, laranja e manga nacional com valores considerados de risco ou com possibilidade de risco para o consumidor. E também pêssego espanhol, maçã do Brasil, arroz da Índia, óleo de coco do Vietnã e bagas de goji da China. Diz o relatório que não foram encontradas infrações em produtos de modo de produção biológico. Em 2020, a DGAV afirma que das 800 amostras recolhidas, 96% continham resíduos abaixo do limite máximo. Portugal, nos últimos 10 anos, já reduziu 40% daquilo que é o consumo estimado de produtos fitofarmacêuticos no território. O conhecido pesticida DDT foi proibido na Europa em meados dos anos 90. Mas hoje ainda continua a causar danos. Diogo Pestana, investigador na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, tem trabalhado no campo da nutrição, endocrinologia, metabolismo, toxicologia e o impacto na saúde pública. Nós continuamos a encontrar este tipo de contaminantes de legado, que supostamente já deveriam estar, não aparecer, mas que eles continuam. O DDT não mata apenas insetos. Aloja-se no tecido adiposo, provocando alterações no metabolismo. Os fertilizantes são um problema também, nomeadamente a parte dos nitritos e fosfatos, que, no fundo, são utilizados para garantir uma produtividade que nós normalmente não teríamos, nomeadamente em terrenos pobres. Se estivermos a falar em terrenos, por exemplo, em terrenos arenosos, aí a situação ainda é mais dramática, porque a quantidade de fertilizantes que têm que utilizar é muito maior. Herbicidas, fungicidas, inseticidas, rodenticidas, nematodicidas, bactericidas, reguladores de crescimento. Este é o complexo mundo de combinações químicas usadas na agricultura. Cada vez que num terreno agrícola nós utilizamos fertilizantes ou pesticidas, por processos muito diversos, sejam eles por lixiviação, em que são arrastados, quando chove, eles são arrastados para os cursos de água e a partir daí transportados até chegarem ao oceano. Seja ele por processos em que vão penetrar nas diferentes camadas de solo e atingir as águas subterrâneas, podendo eventualmente emergir muitos quilómetros de distância do local onde foram utilizados. Existem mais de 1.500 agrotóxicos à venda em Portugal. Todos eles são manipulados para levar à mesa a perfeição, com o mínimo de prejuízo e a um preço convidativo. O efeito de algumas substâncias químicas e o efeito na doença é normalmente um efeito cumulativo, ou seja, tem a ver com uma exposição a doses baixas, mas persistente, repetida ao longo de muitos anos. Este símbolo, num rótulo de um fitofármaco, significa perigo associado à toxicidade a longo prazo. Pode causar cancro, pode provocar mutações genéticas. O perigo será apenas para quem o manuseia e não será para quem ingere o alimento que passou pelo tratamento? E este símbolo quer dizer que o produto é tóxico para os organismos aquáticos, podendo provocar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. A União Europeia pretende reduzir em 50% até 2030 a utilização de pesticidas. Acredita que até 2030 essa redução em 50% seja possível?
É uma ambição muito grande. Como talvez seja uma tarefa complexa. A gestão do potencial produtivo através da semente, a gestão da água, a melhor gestão dos fertilizantes, não é? Utilizar o fertilizante apenas quando a cultura necessita. Cabe à Agência Portuguesa do Ambiente proteger os recursos hídricos. Nós todos os anos fazemos mais de 120 mil análises, isto é para caracterizar e identificar a qualidade das nossas águas naturais. Que resultados é que já encontraram que vos preocuparam? Temos algumas situações que me preocupam. Desde logo o caso que é muito conhecido, que é a Ribeira dos Milagres e Leiria, muito ligada ao setor da agropecuária. Estamos a trabalhar nessa área. Aqui a colar nas águas subterrâneas... Mas há muitos anos que é um problema. É verdade. A notícia é que estamos agora com um projeto para, de uma vez por todas, eliminar essa situação. Quero também sublinhar um parâmetro que é muito característico das águas subterrâneas, são os nitratos, muito resultado daquilo que é a atividade agrícola, o uso dos fertilizantes. E poderão existir outros compostos na água que a lei não obriga a analisar? Falamos de fármacos, dos vestígios dos medicamentos que andamos a tomar e que voltamos a ingerir silenciosamente. Existem métodos para isso, que são os ensaios de avaliação de ecotoxicidade, mas infelizmente, como não está regulado, nós fazemos, mas fazemos de pessoas que são cuidadosas e que querem perceber até que ponto é que a sua amostra num todo pode ou não afetar determinada área. Não estando legislado, não há legislação, não há pedidos e não se faz. Todos os hortícolas e frutícolas são regados com água que percorre um ciclo. Alguns crescem com a água da rede, outros com a dos poços, outros ainda com a das nascentes, albufeiras, rios e ribeiras. A água tem um circuito e aquilo que ela transporta também. Recebe com os compostos e descarta com outros. A água que lavou uma alface segue para o metar, tal como segue a de um duche ou de uma sanita, de uma indústria ou de uma pecuária. Com ela seguem uma imensidão de moléculas, umas dos cosméticos, outras dos detergentes e outras ainda dos medicamentos, drogas e dos anticoncepcionais excretados. É nas estações de tratamento de águas residuais que se fazem alguns milagres da química. Aniquilam-se compostos nefastos para depois se devolver à natureza o recurso limitado chamado água. Ana Paula Fonseca quis saber se o tratamento feito pelas hectares removia hormonas sexuais femininas que são libertadas diariamente. Analisou 4 estrogénios, um deles presente na pílula anticoncepcional. Cheguei à conclusão que à saída o tratamento que é feito nas hectares não é eficaz na remoção destes estrogénios. Analisou a água à entrada e à saída de 9 hectares e ficou preocupada com as conclusões. As hormonas expelidas voltam a entrar em contacto com a espécie humana e provocam alterações no nosso sistema endócrino, desregulando-o, ou seja, podem provocar um aumento, uma diminuição ou uma abolição da produção natural das nossas hormonas. Quando estamos a falar de disruptores endócrinos, estamos a falar de algo que eu considero que é bastante grave. Uma exposição numa altura determinada da vida não terá o mesmo efeito do que outra. O investigador Diogo Pestana destaca o sensível período da gestação e o perigoso contacto com substâncias desreguladoras.
e isso tem consequências na vida adulta, como desregulação metabólica, obesidade, todas aquelas... Diabetes também. Diabetes. Cancro. Cancro também, portanto, tudo aquilo que é as doenças dos nossos dias, do nosso século. Doenças que se podem manifestar cada vez mais cedo? Exatamente, nomeadamente nas crianças, que é outra população de risco, mas que já se começa a perceber puberdades mais cedo, alterações também do próprio crescimento. Não é só a nós que desregula, vai desregulando na cadeia alimentar um peixe, que come um outro peixe mais pequeno, e nós vamos a comer esse peixe maior. Vai havendo uma bioacumulação e nós vamos bioacumulando esses compostos. E derivado a essa bioacumulação pode haver cancro da mama, cancro da próstata, infertilidade, alterações, e aqui alterações morfológicas, biológicas, bioquímicas, comportamentais. Dependendo da concentração e do tempo de exposição, mas sem dúvida, e que pode ser a curto, a médio e a longo prazo. Lá está, depende da concentração e depende do tempo de exposição. E porque a maior parte das vezes é a médio e longo prazo, imputar responsabilidades é algo muito difícil. É, eu acho que sim. É verdade que temos a consciência que os chamados poluentes emergentes, e que nós identificamos, são os fármacos, são os ansiolíticos, os antipiréticos, os anti-inflamatórios, as hormonas. Eles voltam a entrar no circuito? Não, nós medimos para perceber se os planos estão a ser tratados nas hectares, é isso mesmo. A nota que eu posso dar é que, e sublinho, há uma evolução muito boa do ponto de vista da melhoria da qualidade das nossas massas de água, não há dúvida, e aqui e acolá, também não nego, temos desafios para ainda melhorar. Parte da água que sai das hectares acaba no mar e o mar foi transformado num depósito. O Linha da Frente foi até à Universidade do Algarve falar com a professora Maria João Bebiano. A professora não esconde a preocupação, sustentada em várias investigações. O que nos preocupa a nós neste momento são os anticancerígenos, que são para tratar os diferentes tipos de cancro e no mar mantém as mesmas propriedades, ou seja, matar as células e, portanto, isso é um problema. Está a orientar a tese de doutoramento de Joana Gonçalves, uma experiência com mexilhões que pretende analisar o efeito na espécie dos anticancerígenos e dos nanoplásticos que se misturam na água do mar. Tem efeito no dano do ADN e esse efeito foi realmente visto no mexilhão depois de estar exposto. E ainda para mais, nesse tratamento eu tive muitas mortes no mexilhão durante a experiência. Então o fármaco em si é extremamente potente e a concentração que eu utilizei é muito baixa, mas é a concentração que é encontrada nas águas residuais. Há a probabilidade de também estarmos a ingerir esse fármaco desta forma através da alimentação? Também. Através de uma análise da água do mar nós percebemos o que é que os médicos estão a receitar e só para lhe dar um exemplo que é muito elucidativo, Portimão é uma zona de maior turismo, não é? E aí nós encontramos Prozac, para lá encontramos outro, ibuprofeno e por assim, mas se formos para o Guadiana, que tem uma população mais idosa, nesta zona de Vila Real de Santo António, temos a maior quantidade dos medicamentos para as dores, para a depressão. A velocidade com que se colocam no mercado fármacos, fitofármacos, químicos industriais e medicamentos veterinários é muito mais rápida do que a velocidade com que os combatemos dos locais e dos alimentos onde nunca deveriam aparecer. Nós precisamos é de tratar os efluentes como deve ser e eliminar tudo que vá para o mar. Fala-se muito e as medidas são poucas. No Centro de Investigação de Materiais da Universidade Nova de Lisboa, a engenheira física Ana Pimentel revela-nos que a equipa tem uma solução: a despoluição através da luz solar. O interesse da fotocatálise é mesmo tentar despoluir as águas ambientais, as águas que nós usamos, que vêm das nossas casas, das fábricas. É a combinação entre os raios ultravioletas e as nanopartículas de óxido de zinco e de titânio utilizadas para o efeito.
A partícula vai absorver essa radiação. Ao absorver essa radiação, vai haver trocas de eletrões, vai haver libertação de oxigênio que vai interagir com o poluente. Ao interagir com o poluente, vai degradá-lo. E ao degradar, depois temos a limpeza das águas. Quais são as hectares que estão a utilizar esta técnica? Há investimento em novos métodos de tratamento das águas residuais. Das águas residuais. Eu acho que há, mas não lhe posso responder enquanto ERSAR, porque toda essa matéria é regulada pela Agência Portuguesa do Ambiente. É a partir da academia que se lançam novas soluções para tratamento de águas residuais ou até para tratamento da água que é usada para outros usos. Alguém consegue garantir que o maravilhoso mundo das frutas e dos legumes esteja isento de contaminantes altamente perigosos e com efeitos nocivos a longo prazo? Há regiões do mundo onde aquela hectare, aquela estação de tratamento de águas, quando descarrega, está a descarregar para um rio que está praticamente seco, pelo menos no verão. E, portanto, o que nós temos ali é água de esgoto tratado a correr naquele ribeiro, não é? Onde mais abaixo, provavelmente, as pessoas têm umas alfaces ou umas couves. Uma equipa internacional de cientistas, liderados pela investigadora Célia Manaia, concluiu que os níveis de resistência a antibióticos nos esgotos dos países do sul da Europa são superiores aos do norte e Portugal está na zona crítica. Uma estação de tratamento de águas residuais faz uma remoção, podemos dizer, eficiente de micro-organismos. Mas ainda que seja muito eficiente e normalmente remove uma parte considerável. Mas ainda fazendo essa remoção ainda há uma parte importante, não é? Que não é eliminada, fica remanescente, portanto, e essa vai para os rios. A nossa água de consumo já é um pouco diferente e temos que realmente pensar que é diferente. Não podemos dizer que está completamente isenta de problemas, porque podem eventualmente ocorrer. A contaminação microbiana e química da água e dos alimentos naturais é um tema delicado e senta-se à mesa connosco sem nos apercebermos. Isto é tudo um ciclo, não é? Consumimos antibióticos, animais que consomem antibióticos são todos descartados nas estações de tratamento de águas residuais, depois ficam presentes nas plantas e nós depois consumimos esses vegetais. Simples de entender, mas difícil de aceitar. Francisco chegou a esta conclusão na tese que realizou. Defendeu-a na Universidade de Barcelona e foi nas produções das redondezas que fez a colheita para a investigação. Quis saber se existiam genes de resistência a antibióticos em tomateiros, faveiras e alfaces. E encontrou-os. As alfaces têm os níveis de genes de resistência a antibióticos muito mais elevados, por exemplo, que as faveiras ou os tomates. Ao ingerirmos frutas e hortícolas, estamos a ingerir água, vitaminas, carboidratos, proteínas e genes de resistência aos antibióticos. A água utilizada na irrigação dos campos agrícolas tinha origens diferentes. Portanto, nos campos periagrícolas eram águas que provinham de efluentes de estações de tratamento de águas residuais e nas zonas rurais a água era proveniente de poços. Os antimicrobianos deixaram de ter o efeito desejado devido à capacidade que as bactérias adquiriram de lhes resistirem. Muitas já as transportamos no nosso organismo, mas blindaram-se contra um inimigo chamado antibiótico. A produção animal é um grande consumidor de antibióticos. Esta utilização de antibióticos ultrapassa em muito aquela que é feita, por exemplo, para os humanos. Isto em termos de quantidade. Graça Mariano, representante dos industriais de carnes, foi designada pela Confederação dos Agricultores de Portugal para se pronunciar sobre a segurança alimentar da carne suína, bovina e avícola.
Este espaço estava dedicado à diretora executiva da Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes, que recusou, a posteriori, a emissão da entrevista realizada. Nós temos na saúde humana, temos uma grande possibilidade de identificar os consumos desses produtos, desses antimicrobianos, porque o Infarmed tem o registro de tudo. Correia de Campos, ex-ministro da Saúde, está a representar Portugal num grupo de líderes internacionais que em conjunto estão a delinear estratégias para pôr em prática o conceito Uma Só Saúde. É muito mais difícil na saúde animal, não é? Porque na saúde animal não existem estes registros de consumo. Porque na saúde animal é mais difícil obter informação correta e completa e concreta sobre a utilização desses produtos antimicrobianos. É difícil, não vou dizer mais do que isto, mas não é preciso. Isto vai provocar resíduos de antibióticos que são libertados para o ambiente, os estrumes animais vão ter, muito provavelmente, um nível de contaminação elevado com micro-organismos resistentes a antibióticos. Portanto, há já uma prescrição eletrónica, portanto, há já, no fundo, uma plataforma informática em que os veterinários têm que, no fundo, fazer as receitas por via eletrónica. Portanto, neste momento também já é possível perceber que houve uma redução ou não, e sei que sim, que houve uma redução, no fundo, na venda e no uso destes antimicrobianos. Uma resistência aos antimicrobianos no reino animal, no mundo animal, na produção animal, transmite-se para o ambiente, através dos esgotos, e transmite-se para os humanos também, quer dizer, não tenhamos dúvidas. E o grande susto surge quando se apresentam números. Em 2050, se a tendência não for contrariada, 50 milhões de pessoas morrerão por infecções bacterianas. De alguma forma vamos sofrer as consequências dessa contaminação. Uma batalha com inúmeras frentes. É possível ingerir alimentos sem contaminantes nos dias que correm? Não. Devido à globalização, à produção intensiva de alimentos, à alteração de comportamentos alimentares, sociais, hoje, e também devido à presença de muitos contaminantes de uma forma ubíqua que existem no ambiente. Eu posso lhe dar alguns exemplos, por exemplo, as micotoxinas, os poluentes orgânicos persistentes, em termos os pesticidas, as dioxinas, que são extremamente cancerígenas e que são emissões de fontes industriais e que não é possível eliminar, nós estamos sempre expostos a contaminantes. Para a cientista Angelina Pena, também não restam dúvidas. Muitos compostos que existem nos alimentos podem ter um efeito a longo prazo de toxicidade crónica. Alfaces com genes de resistência, tomate com vestígios de pesticida, batata com resíduos de herbicida, cebola com inseticida ou fruta com fungicida. E a água que serve o campo também se serve num copo, num bebedouro ou num tanque. É tudo uma questão de dose. Esta reportagem está disponível em rtp.pt.